Recentemente eu lancei um vídeo falando sobre o porquê que o narcisista ele vem se tornar narcisista na ótica da terapia do esquema. Usei inclusive o livro para embasar o vídeo. Muito se comentou, a reação ao vídeo foi maravilhosa, parabéns a todos vocês que comentaram. Porém, eu também percebi a necessidade de falar um pouco mais sobre essa questão infantil, em especial para entender melhor, afinal de contas, é possível que uma criança nasça narcisista? É possível que ela já nasça com transtorno de personalidade? Ou ele vai se desenvolvendo com o tempo? E se é um desenvolvimento, será que existem características que podem trazer para os pais um alerta de que aquela criança, se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção nela, se você não agir, ela pode vir a desenvolver o transtorno de personalidade? E a resposta é sim, existem sim sinais que podem mostrar para nós o que está acontecendo com aquela criança para que a gente possa agir e impedir que aquilo se agrave ainda mais. Eu estou me dedicando muito para trazer estudos científicos novos, recentes, de no máximo 5 anos de idade para cá, para poder rechear ainda mais o canal de conteúdo proativo, de conteúdo realmente de alta relevância. Porém, estudos científicos, eu não sei se você sabe, mas eles custam dinheiro, né? E são pagos em dólar. Então, desde já eu peço o teu apoio com o teu joinha, com o teu compartilhamento, tua inscrição aqui no canal, teu comentário, tudo isso me ajuda a ser visto. Quanto maior o nível de visibilidade, maiores as chances do YouTube colocar anunciantes nos vídeos aqui do canal, e lá automaticamente a gente ganha também um percentualzinho desse valor que o YouTube nos dá por estarmos construindo conteúdo aqui, tá bom? É assim que funciona, então eu espero do fundo do coração o teu apoio, ele é muito importante para mim, e se você quiser e puder apoiar ainda mais o canal, vou deixar aqui na descrição e aqui no card o link para você se tornar membro VIP aqui do canal do YouTube. Afinal de contas, tem coisa legal vindo por aí, eu dei uma repaginada em alguns assuntos, vou começar a publicar assuntos só para os VIPs, estamos chegando aí numa média legal de VIPs a ponto de começar a fazer as lives internas, então conto com a tua ajuda, com o teu apoio, menos de R$8 por mês, dá tranquilo, eu tenho certeza absoluta. Bom, eu trouxe aqui 11 características que podem nos ajudar a identificar o início da construção de um possível transtorno narcisista numa criança, para que você, papai e mamãe, preste atenção nos sinais. Eu vou trazer os 11 sinais de forma muito sucinta e muito rápida. Pega papel e caneta, que eu sei que você gosta de aprender mais, de estudar mais, de ter mais contato e principalmente de trazer esse conhecimento para a tua vida prática. Pega papel e caneta, estuda esse vídeo, pausa ele, volta, enfim, faça aquilo que for necessário para que você possa adquirir cada vez mais conhecimento. E se você é profissional da mente humana, colocar em prática na tua vida clínica, colocar em prática no seu dia a dia. Bom, vamos lá. Primeira característica que eu trago para você, desses 11 sinais de que o seu filhinho ou a sua filhinha pode estar desenvolvendo um transtorno de personalidade narcisista. Primeiro sinal, dificuldade em fazer ou manter amigos. Sim, é possível a gente identificar isso desde pequenininha. E olha só que interessante. Olha o que o estudo aqui diz. Ó. Crianças com transtorno de personalidade narcisista, o início desse transtorno, terão dificuldades em todos os seus relacionamentos. Porém, isso será particularmente aparente em seus relacionamentos com colegas. Enquanto crianças normais classificam os colegas até encontrarem conexões adequadas e essas crianças elas passam a ser amigas, né? Passam a ter aquele colega como amigo ou como amiguinha. Crianças com possível, lembre-se, tá? Possível, uma construção de um transtorno, ok? Geralmente nunca se acomodam em amizades duradouras. Não dura a amizade. É aquela criança que vira e mexe e está trocando de conhecido. Não tem amigo, tem conhecido. Tem colega. Às vezes aquele colega até o considera como amiguinho, mas não é verdadeiro o inverso. Então esse é o primeiro ponto. Não consegue construir um relacionamento de amizade mais profundo, mais duradouro, de longo prazo. Segundo ponto. Colocam outras crianças emocionalmente no chão. Olha só que interessante. Crianças com a construção narcísica não entendem por que é tão problemático ser crítico e maldoso com outras crianças. Sendo assim, tem a tendência de criticar de forma incisiva, fazendo com que esses coleguinhas se sintam desmotivados, se sintam literalmente no chão, humilhados, né? Mexe com a dignidade daquele coleguinha. Olha só que interessante. E preste atenção, ó, se você rebater isso, esse perfil com uma criança mais velha e depois com um adulto, né? Com um marido, com uma esposa, com um noivo, noiva, irmão, irmã, enfim, pai, mãe, você percebe que as características que esses adultos demonstram é uma evolução de importância daquilo que eu estou passando agora para você enquanto é pequeno. Terceiro ponto.
não assumem os seus próprios erros, têm a tendência de culpar os pais ou outros adultos por seus erros. Olha só que interessante. Diz aqui, crianças com esse desenvolvimento precoce de narcisismo desenvolvem suas atitudes grandiosas ou retraídas como mecanismo de defesa protetor, porque acreditam que os adultos eles não são confiáveis e nem competentes para lhes proteger e cuidar. Sendo assim, uma criança que está começando a construir uma personalidade narcisista, ela terá a grande tendência de culpar outros pelos seus erros, em especial adultos. Afinal de contas, quem é que vai acreditar na palavra de um adulto em detrimento a de uma criança? E existe aqui algo que é muito sério e deve ser levado em consideração, principalmente para você que é profissional da mente humana e que atende crianças. Se você é um psicoterapeuta, é um psicólogo, enfim, eu incentivo você grandemente a filmar suas sessões de terapia. Okay? Não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas se você atende crianças sem a supervisão paterna ou materna, o que seria interessante ter essa supervisão, mesmo que fosse remotamente por uma câmera, né? Ali no consultório, afinal de contas, é um menor de idade. Então a mamãe e o papai têm todo o direito de acompanhar toda a sessão, toda a intervenção clínica que está sendo feita. Então, se você não tem essa ferramenta, grave as sessões, porque se lá na frente acontecer alguma coisa, você tem como provar que aquilo que foi passado como acusação não foi assim que aconteceu. Se você é profissional, já entendeu o que eu estou querendo dizer. Quarto ponto. As crianças que começam a desenvolver essas características possuem brincadeiras com padrões extremamente problemáticos. Olha só que interessante. Os sinais a serem observados incluem evitar a realidade, interações entre a criança quando brinca com objetos, tanto a criança em si mesma quanto a criança em outras pessoas. A experiência da criança com as suas brincadeiras é uma experiência disfuncional, seja para maldade, para agressividade, seja para exploração, inclusive em nível mais íntimo. Por exemplo, aqui inclusive cito, comportamentos que podem incluir padrões de vingança, não reconhecer as necessidades dos outros, ou agir de forma violenta e destrutiva, tanto de forma intensa quanto repetitiva. Crianças que cortam a cabeça da boneca, quebram brinquedos, agem de forma completamente disfuncional com outros colegas, de forma agressiva demais, ou tem certas brincadeiras que são adultas demais para o perfil daquela criança, enfim. Poderíamos ficar aqui algum tempo só falando desse ponto 4, na verdade cada um desses pontos, tá? Dá para fazer um vídeo específico para cada um deles, que logicamente não é de interesse de todo mundo, acredito eu, mas, como eu falei, em outro momento eu vou ser um pouco mais profundo, vou aprofundar um pouco mais nesses pontos aqui, tá certo? Quinto ponto, comportamentos consistentes com frieza ou arrogância. Crianças que começam a desenvolver esse perfil narcisista, eles têm uma crença interna de que eles são especiais. Eles são príncipes e princesas. São as pessoas mais importantes do mundo. Vivem num egocentrismo gigante. Justamente por isso, elas são indiferentes às tentativas de se envolver e se conectar com outras e passam a diminuir outras pessoas, destacando por meio de seus comentários os seus pontos negativos, inferiorizando a outros e se colocando numa postura e numa posição de superioridade, de arrogância, de alto nível de importância. Você já viu isso em criança? Eu já vi. E sinceramente, mesmo sendo profissional, eu particularmente, quando percebi isso em uma das crianças, inclusive, que estava próximo de mim, eu me senti aterrorizado. Eu olhei aquilo e pensei, puxa vida, tá aqui, ó. Perfil narcísico se construindo tão jovenzinho. Né? Antes dos 8 anos de idade. Crianças já demonstrando com 4, 5 anos de idade, já demonstrando, e às vezes até menos, demonstrando essas características. Olha só. Próximo, ponto 6 de 11. Incapacidade de autoavaliação. Sim. Olha só que interessante o que diz aqui. A autoestima de um narcisista é extremamente frágil e, na sua essência, inexistente. Sendo assim, crianças que apresentam esse perfil, essa construção narcisista, são incapazes de identificar e guardar na sua mente qualidades positivas sobre si mesmos. Como elas não conseguem identificar boas qualidades em si, elas passam a pescar, como diz aqui a matéria, elogios de outras pessoas e passam a manobrar
a manipular o seu convívio social de maneira a receberem validação externa. É aquela criança que vira e mexe e faz alguma coisa para chamar a atenção dos pais e o pai e a mãe dizer assim: puxa, como você foi corajosa, corajoso, parabéns. Não que isso seja errado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Elogiar o seu filho ou a sua filha é fundamental. A questão aqui não tem a ver com o elogio, tem a ver com a maneira como esse elogio foi quase que implorado por parte da criança. Foi quase que a manipulação dela fez com que o elogio viesse. Você está entendendo? Não é uma coisa natural, como você normalmente faria com uma criança que está ali naturalmente, por exemplo, andando de bicicleta com rodinha, de repente ela começa a ver que não precisa mais da rodinha, vai lá, quietinha, pé por pé, tira a rodinha, deixa só uma, daqui a pouco ela está percebendo que está andando sem rodinha, vai lá, arranca tudo e está andando sem rodinha, pronto. Daqui a pouco ela passa algum tempo brincando com os colegas, ela vem, pai, mãe, deixa eu mostrar uma coisa. Sobe na bicicleta e tá lá, dá aquela volta sem rodinha, e você, uau, tirou a rodinha, que legal, parabéns, filho, parabéns, filho. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? É um elogio normal, é um elogio que, claro, que a criança chamou a tua atenção, mas entende que foi algo que aconteceu de forma natural, aconteceu naturalmente, sem forçação de barra, por assim dizer, por parte dessa criança. Agora, não é disso que eu estou falando aqui. Não tem nada a ver com isso, aquilo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo são crianças que manipulam as situações para literalmente cavar elogios. E eu tenho certeza que em algum momento, se você convive com crianças assim, em algum momento você já viu isso acontecer. Toma cuidado. Tá? 7º ponto. Incapacidade de tolerar estresse sem regressão. Olha só que interessante. O que diz aqui, ó. Quando uma criança, com esse início de construção de transtorno, encontra-se numa situação difícil, onde ela não consegue sair, ela geralmente regride e passa a agir de uma maneira muito mais jovem do que a sua idade natural. Em outras palavras, está passando por estresse, está passando por ansiedade, aumenta o nível de agressividade agindo de forma mais infantilizada. Você já percebeu como isso acontece com adultos que desenvolveram o transtorno de personalidade narcisista? Como eles infantilizam-se para poderem ser mais agressivos? Como se fosse uma desculpa. Entendeu? É interessante, quanto mais, diz aqui, ó, quanto mais uma criança luta contra esse início de desenvolvimento do transtorno, mais seu comportamento se deteriora. Porque ela está tentando, porque não está conseguindo, ela está tentando lutar contra isso sozinha, sem absolutamente nenhum tipo de apoio. Preste atenção nos sinais, lembra do que eu comentei, tá? 11 sinais importantes que vale a pena você prestar atenção. Incapacidade, sinal 8. Incapacidade de desenvolver uma bússola moral. Como essas crianças elas carecem de empatia, que é a capacidade de identificar o certo e o errado, automaticamente elas não entendem problema que existe, por exemplo, por trás de uma mentira, de uma trapaça, por trás de roubar algo de alguém, por trás de manipular para o seu próprio benefício. Então são crianças naturalmente mentirosas e mentem de forma completamente natural. E manipulam as situações para o seu ganho pessoal de forma completamente natural. E pegam aquilo que não é delas e não vem nenhum problema nisso. São crianças que trapaceiam na cara dura em qualquer brincadeira, inclusive. E quando pegas, fingem que nada aconteceu, que não está falando delas, que não está falando com elas. Justamente porque elas não conseguem desenvolver essa bússola moral. Falta de empatia, carência empática lhes impede de desenvolver essa bússola. 9º ponto. Desempenho escolar não corresponde às suas habilidades linguísticas. Olha só que interessante esse ponto aqui, ó. Essas crianças geralmente desenvolvem habilidades avançadas de linguagem e vocabulário, justamente para mascarar a sua deficiência e se esconder diante de aspectos dentro de si que elas entendem, porque elas entendem, tá? Elas entendem como sendo disfuncionais, como sendo, não é disfuncional, como sendo insuficiente. Como seu desempenho verbal é uma fachada, ou seja, elas são crianças que falam muito bem, têm uma desenvoltura vocal muito grande, porém não têm um raciocínio tão bom, não são tão inteligentes, elas utilizam dessa verbalização, dessa construção de comunicação de forma a mascarar a sua incompetência intelectual, a sua incompetência em alguma área.
Essas crianças, elas lutam para ter um desempenho acadêmico em nível que correspondem às suas habilidades linguísticas. São crianças que normalmente estudam exponencialmente mais do que os outros, para que elas possam manter aquela fachada até de superdotação, talvez. Enfim. Esse foi o 9º ponto. Então lembre-se, criança ela tem uma desenvoltura gigantesca, maravilhosa, porém o resultado que ela apresenta acadêmico não corresponde nem de longe àquilo que ela é no seu convívio social. Você percebe que tem alguma coisa errada. 10. Aversão consistente ao olhar. Isso é muito importante. Presta atenção nesse ponto. Aprender o contato visual apropriado é uma habilidade social. Todos nós, no início do nosso desenvolvimento, aprendemos a olhar olho no olho, né? A identificar padrões no rosto. Não é assim? Já falei sobre isso, por exemplo, no curso de formação que eu e minha esposa damos de psicoterapeutas. Evitar contato visual protege uma criança que está desenvolvendo um transtorno de personalidade narcisista da experiência angustiante da rejeição que sua baixa autoestima não pode tolerar. Normalmente, crianças que desenvolvem esse tipo de transtorno possuem um contato visual extremamente restrito e acabam precisando aprender a aumentar aos poucos o período de tempo desse contato para que isso não venha a se tornar um problema. Porém, preciso colocar aqui uma observação importante. Esse mesmo comportamento acontece em crianças, jovens, que desenvolvem o transtorno do espectro autista, e também aparece esse ponto aqui em jovens e crianças que desenvolvem o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, esse ponto em especial, aversão no olhar, não é um ponto característico único de uma criança que está desenvolvendo uma personalidade narcisista. Isso vale a pena e é muito importante você entender. Tá? E o 11º ponto, incapacidade de assumir e aceitar responsabilidades. Crianças que estão desenvolvendo narcisismo acreditam que são especiais, que suas necessidades são primordiais, vêm acima de qualquer outra coisa. Se recusam a reconhecer quando estão errados, porque não conseguem entender que isso pode acontecer. Afinal de contas, elas se acham perfeitas. Nas suas mentes, elas estavam agindo de forma a atender às suas necessidades. Que é tudo que importa. As suas necessidades, eu digo, não as suas, pai e mãe, as deles próprios. Sendo assim, aceitar responsabilidades ou assumir a responsabilidade é quase que impossível. Afinal de contas, eles já estão muito preocupados em fazer aquilo que eles precisam para se satisfazer a si mesmos. Então, raríssimas são as vezes que eles vão se permitir assumir algo para outros ou pelos outros. Tá entendendo? Essas 11 características, elas são importantes para que você possa começar a prestar atenção dentro da sua casa, dentro da sua vida, ali em torno dos seus filhos. Existe tempo, existe como você intervir para que essa criança não venha desenvolver esse transtorno de personalidade. Porém, isso vai exigir de você humildade de coração, humildade mental suficiente para entender que aquela criança que está na tua frente, ela não é perfeita, ela pode sim estar desenvolvendo características altamente disfuncionais e depois no futuro farão muito mal para ela, para aqueles que conviverem com ela e para você, pai e mãe. Analise esse vídeo com carinho, presta atenção no que eu disse, se faz sentido, em algum momento ele fez sentido para você, comenta aqui embaixo, eu gosto muito de ouvir os teus comentários. E para finalizar, eu quero deixar aqui para você 3 vídeos muito importantes que eu tenho certeza que vão ajudar você ainda mais a entender, principalmente como é extremamente disfuncional e desgastante uma pessoa conviver com alguém que acabou desenvolvendo o transtorno narcisista. O que essa pessoa pode fazer na vida desse adulto? Dá uma olhada aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa os teus comentários. E tenha certeza que no futuro eu vou trazer ainda 2 vídeos indo mais a fundo em metade desses pontos, né? Um vídeo falando de 5 aspectos, outro vídeo falando de 6 aspectos, para que você possa aprender ainda mais sobre essas questões todas que nós levantamos juntos aqui. Beijo no teu coração, obrigado, sucesso a todos nós. E até o próximo vídeo. Tchau, a gente se fala.